não é a minha palavra, a palavra de Deus que nós vamos ouvir. É muito importante. Os irmãos, se puderem, podem abrir no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. E o tema da mensagem hoje é o caminho do Espírito Santo e o progresso, está ali, o caminho do Espírito Santo e o progresso do Evangelho e da Igreja. Devemos perguntar como é que foi que chegou até aqui, não é? Começou lá há 2000 anos, como é que foi o caminho, esse caminho para a Igreja chegar a todo o mundo e também já aqui a Moreira da Maia, ao Porto, a todo o Portugal. É isso que nós vamos querer ver esta tarde. Por isso peço a vossa atenção e nós estamos lá então, em Atos capítulo 1, versículo 8, e isto são palavras que Jesus disse mesmo ali uns instantes antes de subir ao céu. Ele disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos supor que Jesus estava aqui na Maia com os seus discípulos e disse: olha, vocês vão receber poder, portanto, força, autoridade do Espírito Santo que virá sobre vós. E sereis minhas testemunhas tanto aqui na Maia como em todo o distrito do Porto e no distrito de Braga e em Portugal e em todo o mundo. Portanto, Jesus começou aqui a alargar: olha, vão ser minhas testemunhas aqui mesmo onde nós estamos, Jerusalém, depois na Judeia, que era a região a que pertencia a Jerusalém, e Samaria, que ficava a norte, e até aos confins da terra. E nós, irmãos, como cristãos, nós precisamos de conhecer todo o plano de Deus para a salvação. Não podemos esquecer que Deus fez um plano de como é que o mundo ia ser salvo. Deus fez esse plano. Não foi assim uma coisa ao acaso, deixa lá ver como é que vai correr. Não, há um plano divino da salvação. Para a salvação da humanidade inteira, porque Jesus, quando foi ser batizado, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. E Deus revela na sua palavra que as consequências de haver pecado, de haver desobediência, transgressão às leis de Deus, a consequência é a morte. Morte física e espiritual. Ficarmos eternamente separados de Deus. Mas, porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia, Ele fez um plano e diz: eu vou mandar o meu único filho, Jesus, que é o Messias, é o Salvador, e Jesus encarnou, deixou a glória, encarnou, fez-se homem, cumpriu o plano da salvação, foi à cruz, ali morreu, foi sepultado, 3 dias depois ressuscitou de entre os mortos, 40 dias depois dele ressuscitar, voltou novamente para a glória, e nós já tivemos aqui a ver isto tudo, e ao entrar de novo na glória, diz que ele foi glorificado, exaltado e sentou-se à direita de Deus, do Pai, no trono. Mas havia uma promessa de Jesus e do Pai. Disse: agora esperem, o plano continua, esperem, porque vocês vão receber poder, autoridade, capacidade para serem testemunhas do Evangelho da Salvação no mundo inteiro. E 10 dias depois de Jesus subir ao céu, o Espírito Santo veio sobre a Igreja que estava à espera. Também já tivemos aqui essa mensagem. Em Atos capítulo 2, versículos 1 até 4. E nós agora vamos ver o que é que aconteceu a seguir. Como é que foi o progresso do Evangelho
o progresso da Igreja já com o Espírito Santo, já com o poder de Deus nas vidas dos discípulos de Jesus. Muito bem, Jesus fez uma promessa, em João capítulo 16, versículo 13, disse: mas quando vier aquele Consolador, que é o Espírito Santo, ele vai vos guiar. O Espírito Santo vinha e veio, disse, ele vai guiar-vos. E também disse, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 26, ele virá e vos ensinará. E no capítulo 16, versículo 8, ele virá e vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, este Espírito Santo, que nós hoje vamos pensar só no Espírito Santo, veio para continuar o plano de Deus. O Espírito Santo é talvez a seguir à vinda de Jesus, ou incluído na vida de Jesus ao mundo, é uma dádiva maravilhosa de Deus para a salvação da humanidade. O mundo não podia ser salvo sem a morte de Jesus. Mas o mundo também não pode ser salvo se o Evangelho não for espalhado e o Espírito Santo não agir, não atuar, convencendo as pessoas do seu pecado, da justiça de Deus, do juízo de Deus. E a pessoa, ao ouvir essa mensagem, crer e aceitar. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é essa bênção maravilhosa que Deus deu para o mundo poder ser salvo. E quando nós chegamos aqui, lemos o capítulo 1 de Atos, versículo 8, que ele viria com esse poder, e em Marcos, capítulo 16, versículo 20, Jesus disse assim, ora vejam, mas recebereis o poder de quem? Do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e, não é isso que eu quero ler, desculpem, Marcos 16, 20. Tenho aqui, está ali? E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra. Quer dizer, quando a igreja começou a ir e a levar o Evangelho, diz, o Senhor cooperava com eles, não estavam sozinhos. Quando nós pregamos o Evangelho, agora, ou damos testemunho, o Senhor está a cooperar connosco, porque Ele quer salvar o mundo, quer salvar as pessoas perdidas. Esta cooperação da pessoa do Senhor e, neste caso, do Espírito Santo de Deus nesta missão mundial de levar o Evangelho a todas as partes do mundo. Quer dizer que os crentes não estão sozinhos. Pode parecer que estamos sozinhos, mas não estão sozinhos. Também não estamos desamparados nesta missão tão importante. Não estamos desamparados nem sozinhos. Ora, nós aqui eu vou ler aqui um versículo que está em Mateus, que não vai aparecer ali, em Mateus 9, 35, eu vou ler e diz assim, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Percorria Jesus. Jesus fez esse trabalho. E hoje vamos ver que zonas percorreu o Espírito Santo, levando os discípulos também para que eles levassem o Evangelho da salvação. O Senhor Jesus percorreu no seu tempo onde ele viveu, e o Espírito Santo continua a fazer essa obra, a percorrer, a levar-nos a percorrer o mundo inteiro com o Evangelho da salvação. E enquanto nós vamos falar nisso, eu gostava que nós pudéssemos focar a nossa atenção para procurarmos compreender quem é o Espírito Santo. É fácil nós olharmos para Jesus, que foi homem, e um homem, uma pessoa tem atividade e tem a sua dinâmica, e o Espírito Santo também. O Espírito Santo, iremos ver, é uma pessoa divina. Não tem
não tem pernas e braços e como o Senhor Jesus teve quando encarnou, mas ele é uma pessoa divina que atua, que age, tem uma obra, tem um trabalho para fazer. E ao lermos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os primeiros passos então da Igreja. Começar lá em Jerusalém e depois toda a vastidão do trabalho missionário entre os judeus. Depois, para além dos judeus, foi até a quem não era judeu, os chamados gentios, que chegou a todo o mundo. E vamos começar, em primeiro lugar, na cidade de Jerusalém. Na cidade de Jerusalém. No capítulo 2, versículo 14, lemos que Pedro se pôs em pé com os 11 e levantou a sua voz e pregou. Esta é a primeira mensagem, já na era do Espírito Santo. E pregou o Evangelho. No versículo 33, ele explica o que é que estava a acontecer. Disse, de sorte que exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis, que era o resultado da pregação. Começaram a falar os apóstolos nas línguas de todas as pessoas que lá estavam, para elas poderem perceber. Estão a ver? Se fosse hoje, tivessem lá franceses, ingleses, alemães, italianos, espanhóis, os apóstolos começaram a falar italiano, espanhol, francês, alemão, inglês, para todos. Foi um milagre único. E o apóstolo Pedro diz, olha, é a obra do Espírito Santo. Isto que está a acontecer é a obra do Espírito Santo. Para que o Evangelho pudesse ser conhecido e as pessoas pudessem ser salvas. E o versículo 41 já tem um resultado. Atos 2, de sorte foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas que creram e que foram batizadas naquele dia de Pentecostes. Depois, o trabalho do Espírito Santo prossegue. E vamos aqui para o capítulo 4, onde nós vamos ter a primeira reunião de oração. A Igreja recebeu o Espírito Santo, crescia. E agora temos aqui a descrição da primeira, não é a primeira, certamente a primeira vez que eles oraram, mas depois de vir o Espírito Santo, Atos capítulo 4, relata aqui no versículo 23, a primeira reunião de oração de lá da Igreja de Jerusalém. E veja o que é que diz. Versículo 23. Soltos eles foram para os seus, contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos, porque tinham sido presos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração, e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. E a oração deles continua. E no versículo 31, quando termina a oração, diz, e tendo orado, olhem, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Vejam o que é o lugar onde estavam, ter-se movido. As paredes, a estrutura do edifício moveu-se. Nesta altura já não eram só 120, já se tinham convertido mais de 3.000. Foram batizados. Vejam o Espírito Santo a agir, a cooperar com eles, como nós lemos ali há pouco. Portanto, vemos também a obediência da Igreja que começa a levar o Evangelho a todo o lugar. No capítulo 5, versículo 32, nós lemos, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqueles que obedecem, que creem no Evangelho, recebem o Espírito Santo. E recebem este poder, esta autoridade para serem testemunhas do Evangelho e testemunhas da palavra de salvação. Aqui ainda estamos em Jerusalém. Capítulo 4 e 5. Mas sabem que
às vezes as coisas complicam-se, como nós sabemos, a igreja depois vai passar por... Nem tudo, até aqui só vemos bênção, só vemos crescimento, só vemos alegria. Mas o progresso da igreja também passa por alturas de dificuldade. E no capítulo 5, versículo 14, veja o que é que diz. 5:14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Uma vez mais, crescimento. Mas eis que surge um problema na igreja. Há um casal que vai enganar os apóstolos e vai mentir acerca tem a ver com uma questão de dádivas à igreja. Capítulo 5, versículo 3. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Então, vejam aqui, o Espírito Santo coopera e dá crescimento e as pessoas convertem-se e a igreja cresce, mas eis que surge aqui um problema e há aqui um aviso, porque há um casal que mente à igreja e infelizmente vão pagar com a sua própria vida. Ananias e Safira vão morrer em resultado de afrontarem o Espírito Santo. Portanto, veja, o Espírito Santo está aqui no centro das atenções e das atividades. No capítulo 6, prosseguimos, ainda estamos em Jerusalém, capítulo 6, versículo 13. A igreja cresce de tal maneira e há necessidades para ajudar os mais necessitados, as viúvas. E então a igreja decide o quê? Eleger e escolher os primeiros diáconos. Vejam. Qual é o critério para escolher? Capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, o quê? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade. Uma vez mais, o Espírito Santo presente para dirigir a igreja, para dar a capacidade. No versículo 7, vemos o resultado. Crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém, já estamos na cidade de Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Portanto, vemos o Espírito Santo claramente a agir, a dirigir, a coordenar a igreja no seu trabalho. Mas eis que surge uma grande perseguição. No meio desse grande crescimento, como vemos no poder do Espírito Santo, a igreja vai ser, lá na cidade de Jerusalém, vai ser perseguida e obriga a que os crentes saiam da cidade. Parece que eles não queriam sair de Jerusalém. Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, mas também na Judeia, também na Samaria e até ao fim do mundo. Mas parece que eles estavam aqui, está a correr bem, vamos continuar aqui em Jerusalém. E há uma perseguição. E isso permite que eles possam alcançar outras regiões de Israel. Atos capítulo 8, vejam, versículo 1. Estevão é um dos que vai sofrer e pagar com a sua própria vida aquela perseguição. E vemos, também Saulo consentiu na morte dele. Fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Então aqui já começam a ir para os lugares que Jesus disse: vocês também têm de ir para a Samaria, para a Judeia. E eles foram em resultado desta perseguição. E Atos capítulo 8, versículo 29, vemos Filipe, um evangelista, que vai ser guiado pelo Espírito Santo e usado pelo Espírito Santo para explicar a palavra de Deus a um eunuco, a um homem que tinha vindo de muito longe a Jerusalém. Vemos aqui, vejam, em Atos 8, 29.
regressava e ia sentado no seu carro, lia o profeta Isaías e disse, olha, vejam o Espírito Santo outra vez. O Espírito Santo fala. Estão a ver? Disse o Espírito Santo a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Vejam, o Espírito Santo não é assim uma força, qualquer coisa que está longe de nós. Não, ele falou claramente a Filipe e disse, olha, vai para o pé daquele carro, junta-te a ele, porque tens um trabalho importante a fazer ali. Vemos o Espírito Santo a dirigir este evangelista Filipe para explicar o Evangelho a este homem eunuco. E chegamos ao capítulo 9, nós vamos ter a conversão de um grande apóstolo, que é o apóstolo Paulo. Mas, ainda ficando aqui no capítulo 8, de versículos 26 a 40, que não vamos ler agora, mas é uma referência para os irmãos poderem ver, que é a explicação que Filipe vai dar àquele eunuco sobre as dúvidas que ele tinha. E como é que nós sabemos que o Espírito Santo estava aqui presente? Versículo 29, foi ele que iniciou e deu as instruções para Filipe ir ter, em particular com aquele homem. Filipe foi, explicou-lhe a palavra de Deus, como sabemos até o batizou, e no versículo 39, que é no fim do batismo daquele novo crente, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. Então vejam, o Espírito Santo introduziu a conversa, disse, Filipe, olha, vai, põe-te ao lado deste carro e fala com este homem. Ele assim fez, agiu na vida de Filipe e na vida do eunuco, porque o Espírito Santo ensina, convence, e o homem foi realmente convencido, e é também o Espírito Santo que não só marcou o encontro, como também terminou o encontro, que é o versículo 39, que diz que o Espírito do Senhor arrebatou, tirou Filipe dali e o homem ficou sozinho. Portanto, vejam claramente como o Espírito Santo age na vida da Igreja, conduzindo-a para que o Evangelho chegue a todo o mundo. Chegamos ao capítulo 9 e aqui temos a conversão de Saulo, esse que era o maior perseguidor da Igreja naquela altura. Mas vamos ter aqui também mais resultados da missão e do trabalho do Espírito Santo, aqui no capítulo 9. O que é que nós podemos ver? No versículo 31, nós lemos assim. Como sabem, o Saulo tem aquela visão de Jesus, depois vai ter com Ananias, que vai dar um testemunho, e até é ele que vai batizar Saulo. E veja o que é que diz, versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria, já não está só em Jerusalém, já cresceu, tinham paz, e antes foram perseguidos, não é? Tinham paz, eram edificadas e se multiplicavam. Vejam, havia igrejas a nascer, todo lugar, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Uma vez mais, o Espírito Santo estava a fazer todas estas coisas. Nasciam novas igrejas, havia paz, os crentes cresciam no conhecimento da palavra, multiplicavam-se, tudo debaixo da orientação e da consolação do Espírito Santo de Deus. Portanto, vemos a igreja a crescer claramente. Chegamos ao capítulo 10 e agora surge aqui uma grande mudança na igreja, levada a cabo também pelo Espírito Santo. O que é que vai acontecer aqui no capítulo 10? Agora vamos ter o centro das operações no apóstolo Pedro, que o apóstolo Pedro vai ser chamado claramente pelo Espírito Santo
vai ser guiado pelo Espírito Santo para levar o Evangelho, Pedro, um judeu, para levar o Evangelho a alguém que não era judeu. Que eram gentios. Neste caso é o centurião Cornélio, numa cidade que se chamava Jope, o que mostra cada vez mais a expansão da palavra de Deus para todos os lugares, para fora dos judeus, para fora de Israel. Já está aqui a caminho do mundo inteiro. Então vamos ler capítulo 10, versículo 19. O que é que nós lemos? Pensando Pedro naquela visão, Pedro recebe uma visão, disse-lhe o Espírito Santo, ora vejam, é o Espírito Santo a falar. Eis que 3 homens te buscam, levanta-te, pois, desce, vai com eles, não duvidando, porque quem é que enviou aquelas pessoas? Espírito Santo. Eu os enviei. Pedro, vão surgir homens à tua porta, vai com eles, porque fui eu, o Espírito Santo, que os chamei, que os enviei para estarem contigo, porque tenho uma obra importante para fazer. Estão a ver? E depois, versículo 45 do capítulo 10. Pedro vai, chegam vai até Cornélio, em Jope, que está à espera dele. Pedro fala da palavra de Deus, do Evangelho, convertem-se e diz: e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, Pedro foi ter com uma família que não era judaica, era um centurião romano, era um gentio. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Ou seja, o mesmo que aconteceu aos crentes judeus em Jerusalém, quando o Espírito Santo veio, disse: olha, afinal, aquilo que aconteceu, que o Espírito Santo prometido veio sobre os crentes judeus, está a acontecer o mesmo com os crentes que são gentios. E assim, temos no capítulo 10 o progresso do Evangelho que já está a chegar fora de Israel. E aqui chamava a atenção dos irmãos para o seguinte, que este Cornélio era uma pessoa muito importante e Deus não escolheu ao caso este homem Cornélio, porque sendo uma pessoa de relevo, era um oficial romano, tinha a seu cargo, ele comandava 100 homens, 100 tropas, era um gentio que não conhecia a palavra de Deus, mas alguém lhe falou e ele mostrou interesse e quis saber mais, o coração dele estava aberto e por isso o Espírito Santo guiou Pedro até ele. Mas é importante nós vermos como o Espírito Santo, neste processo de expansão da Igreja, é uma expansão em termos geográficos, uma expansão em termos de geografia, vai para fora de Israel, e em termos raciais. Ou seja, Deus quer salvar todas as pessoas. Deus quer salvar aqueles que eram do seu povo de Israel, mas quer salvar o mundo inteiro, e por isso chega o Evangelho também aos gentios. Deus aceita que os homens se arrependam dos seus pecados, creiam no Senhor Jesus Cristo, fé no Salvador Jesus, em qualquer lugar do mundo. Isto mostra que a Igreja do Senhor Jesus Cristo pode e deve ser levada a todos os povos, a todas as nações, mesmo àqueles que nós achamos que, se calhar, não vão querer, não vão aceitar. Há uma necessidade de levar o Evangelho a todo o mundo. Tal como no dia de Pentecostes estavam lá pessoas que representavam diversas regiões, as mais longínquas, que foram até Jerusalém para a festa do Pentecostes, e nesse dia o Espírito Santo fez com que os apóstolos pregassem nas línguas dessas nações. Chegamos ao capítulo 11, prosseguimos a obra do Espírito Santo,
E no capítulo 11, o Evangelho vai chegar a Antioquia. E é nessa cidade de Antioquia que se vai estabelecer uma das mais importantes igrejas cristãs. Vejam no capítulo 11, versículo 21. Diz: E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Estamos agora a falar nesta cidade chamada Antioquia. Grande número creu e se converteu ao Senhor. E por causa deste despertar de fé do Senhor na cidade de Antioquia, os apóstolos em Jerusalém decidem enviar para lá alguém para auxiliar neste crescimento. E essa pessoa é Barnabé. Então veja o que é que diz o versículo 24. Porque é que Barnabé é o escolhido pelos apóstolos de Jerusalém para ir ver o que está a acontecer em Antioquia? Vejam. Porque era homem de bem e, o que é que diz? Cheio do Espírito Santo e de fé. Uma vez mais, a referência ao Espírito Santo. Vai Barnabé, disseram os apóstolos, porque é um homem guiado, dirigido, cheio do Espírito Santo, cheio de fé no Salvador Jesus. Olha o resultado. E muita gente se uniu ao Senhor. E é nesta igreja de Antioquia que, no capítulo 13, temos o início de um vasto trabalho missionário. É o início de missões, é o início do estabelecimento de igrejas na Ásia, na Grécia, por parte de Paulo, que era Saulo, perseguidor da igreja, e deste Barnabé. Vejam o que diz Atos capítulo 13, versículos 1 a 4, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio, Cireneu, Manaém. Fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. É uma vez mais o Espírito de Deus que fala à igreja. E o que é que o Espírito Santo diz? Apartai-me, ou ponham de lado, separai-me, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Claramente, o Espírito Santo a dirigir aqui a igreja para levarem a palavra de Deus. E o versículo 4 diz: E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, vamos ver, a igreja certamente pensou, e a igreja que decidiu também, de chamar estes dois missionários, mas quem estava, de facto, por trás era o Espírito Santo de Deus. Desceram a Seleucia, dali navegaram para Chipre, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Temos aqui algumas referências a alguns resultados. E o que é que aconteceu então com Paulo e com Barnabé? Vamos ver alguns resultados que mostram o poder do Espírito de Deus, a direção e a presença do Espírito Santo. Capítulo 13, versículo 48, diz assim a palavra de Deus. Diz: E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Versículo 52. E os discípulos, que eram os crentes, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Uma vez mais, a referência ao Espírito Santo de Deus nesta obra missionária. Capítulo 16, temos outra referência ao trabalho do Espírito Santo de Deus. Capítulo 16, versículos 6 e 7, que diz: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram, olha, agora é ao contrário, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Quer dizer, o Espírito Santo tanto diz, vão e preguem neste lugar, como diz, não, neste agora ou outro, vocês não podem ir neste momento. E quando chegaram a Mísia,
intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Portanto, é o Espírito de Deus que conduz a igreja, que abre portas para irem para um lugar, mas que também fecha outras para que eles não vão. E nós perguntamos, mas porquê? Deus não quer que a palavra vá para todo lugar? Sim, mas Deus tem o seu tempo. Deus está acima de todas as coisas e sabe qual é a melhor ocasião. Se calhar poderia haver problemas ou haveria muita dureza naquele momento. O Espírito Santo sabe. E eles confiaram. E quando o Espírito dizia, vão por aqui, eles iam. Quando impedia de irem para outro lugar, eles não iam. Isto no capítulo 16, versículo 10. E logo depois desta visão, procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor, que é uma referência ao Senhor, pode ser o Espírito Santo, uma vez que antes era essa referência, nos versículos 6 e 7, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Irmãos, nós temos que ter esta consciência, como crentes, que quando nós dizemos, eu vou falar com o meu amigo Manuel, que é o Espírito Santo, que vai estar ali connosco, nos vai dirigir e vai abençoar quando nós estamos a falar com esta pessoa ou com aquela, ou quando vamos por uma rua ou por outra. É como aqui diz o versículo 10, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho a este ou àquele. Deus sabe todas as coisas. Irmãos, nestas novas igrejas estabelecidas, é o Espírito Santo também que vai decidir quem são os pastores. As igrejas têm a sua liderança e a dada altura é preciso escolher, eleger, consagrar um pastor. E nós não podemos só pensar que vamos aqui falar uns com os outros e vamos decidir, vai ser eleito aquele irmão. Tem que haver oração, tem que haver temor e tem que haver a consciência, a obra é de Deus, a igreja é de Deus. E pedir ao Senhor, orienta-nos, dá-nos a sabedoria para nós. Tu sabes, conheces os corações. Quem é que deve ser o pastor da igreja? E vamos ver aqui em Atos capítulo 20, versículo 28, a dependência que devemos ter de Deus, irmãos. Atos capítulo 20, versículo 28. Aqui o apóstolo Paulo, para vos dar um contexto, depois do seu grande trabalho missionário naquela região, ele pede para chamar os líderes daquelas várias igrejas, reúnem-se para ele se despedir. E quando ele se despede, ele faz aqui um discurso muito, muito importante, que os irmãos podem ler aqui, Atos capítulo 20, a partir do versículo 17. Mas no versículo 28, o que é que ele diz? Diz assim aos líderes: olhai, pois, por vós. É muito importante. Olha por ti. Olha pelo teu irmão, pela tua irmã, lá na igreja, mas tens que olhar por ti, para não caíres, para não enfraqueceres. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores. Alguém que é constituído, escolhido, eleito pastor de uma igreja, é o Espírito Santo de Deus que faz isso. Se a igreja realmente dependeu do Senhor. Para apacentares a igreja de Deus que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Portanto, irmãos, nestas novas igrejas que estavam a ser estabelecidas, é o Espírito Santo que está a orientar as lideranças na escolha dos seus líderes, dos seus pastores. Em conclusão, irmãos, naquele dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, Deus cumpriu a promessa e enviou do céu o Espírito Santo, que encheu toda a igreja que estava reunida à espera. E é no poder do Espírito Santo, com a cooperação do Espírito Santo, com a orientação e a bênção do Espírito Santo, que a igreja se espalha, que a igreja progride, que o Evangelho é proclamado a todo o mundo. E se ele chegou até nós, quer aqui em Portugal, quer no Brasil, ainda foi mais difícil, não é?
Aqui na Europa, quem saiu de Jerusalém, de Israel, podia usar a estrada romana e chegar até aqui, como chegou. Mas foi necessário ir de barco, atravessar oceanos, e chegou ao Brasil. Porque o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus pelo mundo perdido, leva a palavra do Senhor e continua a fazer isso. Que nós possamos ter este temor, este entendimento, esta compreensão desta obra do Espírito Santo de Deus, deste trabalho, como lemos no início, Jesus prometeu, quando vier aquele Consolador, o Espírito da verdade, Ele vos guiará. Quando Ele vier, convencerá o mundo. E quando Ele vier, Ele vos ensinará as coisas que eu vos tenho dito. É o trabalho e a obra do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Amém, irmãos.